Olá, fala Miami! Seja bem-vinda, Alessandra! Obrigada, Cláudio. Pessoal, estamos abrindo aqui mais uma live. Nessa live, ao invés de falar especificamente de PNL, a gente vai trazer um tema que está chamando muita atenção da nossa sociedade, que é como lidar diante da crise, no que diz respeito à parte financeira, né? E para falar desse tema, eu convidei a Alessandra Mendes, né? Que ela é educadora financeira, Master Practitioner em PNL, para dar um pouco de clareza, estratégias, enfim, algum passo a passo que possa te ajudar dentro desse cenário desafiante. Eu não sei em qual cenário desafiante para qual você vive, mas talvez seja bastante interessante viver um pouquinho do conhecimento da Alessandra e entender uma forma, uma estratégia de como a partir de hoje você pode lidar com a sua realidade. Alessandra Mendes, seja bem-vinda! Muito obrigada. E sem demora, fala pra gente o que talvez seja uma grande estratégia que você diria para a audiência que está assistindo aqui agora, ou aquela que vai entrar daqui a pouquinho, o que você pode realmente fazer diante desse cenário desafiante? O que você falaria pro pessoal, Alessandra? Bom, pessoal, o que eu falaria em primeiro lugar é fazer um desenho da sua vida financeira atual. É colocar exatamente quais são todas as dívidas, quais são todas as contas, qual o dia do vencimento, quais são as contas fixas e variáveis. Porque, como a gente está num momento de instabilidade, é importante saber onde que pode apertar um pouquinho, onde a gente pode controlar mais. Esse é um ótimo momento para a gente controlar. Para quem ainda não tem esse hábito de estar controlando o dinheiro, é um ótimo momento para a gente controlar tudo que sai, controlar quantas vezes a gente vai no mercado. Então, o primeiro passo que eu diria é conscientização, entender qual é o estado atual financeiro. Legal, pessoal. E na PNL a gente fala muito sobre o estado atual, né? Na PNL a gente fala o seguinte: como é que a gente pode promover uma intervenção, uma alteração de uma realidade se a gente não tem uma noção clara do que está acontecendo com a gente? E olha que interessante do que a Alessandra está falando, igual que a Miami acabou de falar, planilha, ou alguma outra forma, pode até ser papel de pão, viu, pessoal? Às vezes a pessoa, não tem planilha, não tem computador, não tem problema. Pega um papel, caneta ou lápis e começa a pôr na ponta do lápis qual a sua realidade. É isso aí mesmo, né, Alessandra? Com essa clareza ajuda a gente a tomar decisões? Sim, ajuda sim. Então, muitos clientes, assim, a maioria dos clientes, eles começam mesmo com o básico, com uma folha de papel, colocar as dívidas principais, as contas principais, então não é difícil começar. O primeiro passo é, sabe, anotar tudo. Então, a partir daí, a gente pode partir para planilhas, para métodos mais sofisticados, mas o ponto principal é entender como que está a sua situação, se você está endividado, se você tem muitas contas para pagar, se você tem uma folga um pouco maior para conseguir guardar a sua reserva de emergência, montar a reserva de emergência e pensar assim numa segurança futura. Legal. E eu gosto muito de começar o processo de aprendizado com esse feijão com arroz, coisas básicas, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, qual que é uma ferramenta complicada, sofisticada, tal. E quando a gente para pensar e perceber o processo de transformação, é no básico, né? É nas ferramentas mais simples que estão, talvez, o grande pulo do gato para que a gente possa promover mudanças, alterações na nossa vida, não é verdade? Sim, é verdade. E lembrando que nós estamos num momento muito desafiante, o que a gente pode tirar de bom com tudo isso, né? O que a gente aprende com toda essa crise aí fora? A gente aprende a controlar, a gente aprende a usar o necessário, a gente aprende a segurar um pouquinho mais o nosso dinheiro. Então, não apenas na crise, mas esse é um hábito muito importante na educação financeira. É a gente aprender a controlar, aprender a ter essa consciência com que a gente pode ou não gastar naquele momento. Então, com toda a crise, a gente tira um aprendizado. E um dos maiores aprendizados agora, obviamente, primeiramente, é a gente se cuidar, ter higiene, tudo mais, que a saúde é o principal. Mas na educação financeira, a gente tem essa lição de sempre controlar, estar sempre alerta, né? E é isso. E eu, e eu acho que é super importante isso que você está falando, né? De trazer essa consciência, primeiro, lógico, da saúde, nosso bem-estar, e o lado financeiro,
porque se a gente começar a analisar o que está acontecendo nos outros países, esse período de, entre aspas, quarentena, de reclusão, esse isolamento, ela com certeza vai impactar financeiramente muitas pessoas, muitas famílias. Então, é tão urgente quanto a parte da educação em relação à nossa saúde, essa preocupação de saúde, é trazer realmente consciência em cima desse tema. E gratidão por você partilhar para a gente dessas informações, né, que já ajudam muitas pessoas, viu, Alessandra? Mais uma, mais uma dúvida que a gente tem aqui dentro desse cenário financeiro, Alessandra, percebendo essa realidade financeira, qual seria o segundo passo? Já que, uma vez tendo essa clareza, né, de colocar no papel aquilo que são as contas, então, qual seria o segundo passo depois que tivermos essa clareza? Bom, como eu falo para os clientes, né? Tudo bem, tá no papel, a gente já sabe qual é o estado atual, a gente já sabe o que precisa ser mudado. Agora, o segundo passo é agir. Então, se você percebe que está muito assim grave, muitas coisas para pagar, muitas dívidas, então qual o segundo passo? Começar a controlar. Se às vezes o salário da pessoa é meio apertado, pensar em uma segunda fonte de renda. Agora, pensando no estado atual do país e de todo mundo, pensar em formas de ganhar dinheiro a partir de casa. Então, o segundo passo é agir, é fazer, né? Começar a controlar, começar a economizar, ter o controle financeiro como um hábito de vida. É muito gostoso, no começo é meio desafiante, mas é muito gostoso quando a gente passa a ter aquele cuidado com o dinheiro. Pensar antes de comprar, eu preciso disso ou eu quero isso? Então é o que eu ensino E, muito em sessão. Muitas vezes a gente só quer, a gente não precisa daquilo. Então o segundo passo é você ser racional. É você começar a cuidar do dinheiro com muito carinho, porque tem uma frase muito bacana. O dinheiro não aceita desaforo. Então, quando a gente começa a olhar para o dinheiro com mais carinho, com mais atenção, realmente as coisas começam a mudar. Quanto mais a gente cuida do dinheiro, quanto mais a gente presta atenção como estamos cuidando dele ou utilizando ele, sabe, faz muita diferença para a gente. e legal, né, que o dinheiro não aceita desaforo, porque se a gente for pensar em termos de modelo mental, fazendo um paralelo um pouco com a PNL, se você não organiza mentalmente ou no papel, que seja, aquilo que você vai dar de objetivo fim para o dinheiro acaba escoando, né? Quando você vê, ué, onde que eu gastei aquele dinheiro que eu recebi, né? Então, essa racionalização, de você organizar melhor suas finanças é um outro item super importante que a Alessandra falou muito bem nesse passo 2. E eu até incluiria dentro desse passo 2 porque você está partindo para ação, que uma das coisas que eu percebo no mercado de algumas pessoas já tomando realmente atitudes é o seguinte: renegociando as dívidas ou pendências. Dentro do cenário desafiante que nós temos agora, muitas são as empresas e pessoas que estão renegociando aluguel, dívidas, porque a gente já sabe que esse cenário é um cenário desafiante, né? Então, passo 2, com essa parte que a Alessandra falou de partir para ação, perceba dentro daquilo que você tirou de conclusão do seu levantamento do passo 1, o que de verdade você já pode fazer, seja de poupar, seja de otimizar os seus gastos, ou abrir mais receitas, ou ainda renegociar as dívidas, renegociar as suas pendências. É isso aí. É isso aí, Alessandra. E só para finalizar, quando eu falo que o dinheiro não aceita desaforo, muitas pessoas acham engraçado, né? Não entendem. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai no cinema todo fim de semana, ou compra aquele docinho todo fim de tarde, ou aquele cafezinho toda tarde. E é nisso que o dinheiro vai escoando pelos dedos. Então, quando a gente tem um controle, quando a gente tem uma conscientização, se a gente precisa, realmente precisa daquilo naquele momento, a gente passa a cuidar melhor do nosso dinheiro. Porque o dinheiro não aceita desaforo? Às vezes, no fim do mês, só de cinema, só de doce, só de café, só de coisas não tão importantes, não que a gente não goste, né? Nisso vai uma quantia razoável de dinheiro. E o que a gente poderia ter feito com esse dinheiro? Guardar para uma coisa mais importante, mais relevante no futuro. É gostoso comer um docinho? É. Mas que tal, às vezes, 2, 3 vezes por semana? Cinema é muito bacana ir no cinema. Mas que tal reduzir a cada 15 dias? Ou fazer uma sessão pipoca em casa, por exemplo. Então, muitas pessoas têm, assim, uma dificuldade imensa em começar a racionalizar. Mas não é tão difícil assim. Às vezes, em casa dá para fazer coisas gostosas, dá para se divertir. E eu indico
ter um envelope para o lazer. O que seria esse envelope para o lazer? É um envelope para você fazer uma coisa que você gosta muito todo mês. Então, nesse envelope, você separa uma quantia, é razoável, não precisa ser muito. Para uma ida no cinema, para uma ida no shopping, para comprar alguma roupa, coisa que não precisa ser sempre. Você pode se presentear sim, mas com consciência. Então é isso. Gratidão enorme, Alessandra. A Alessandra acabou de falando de uma técnica, né, que ela chama de envelopes. E talvez a gente vai ter que abrir uma outra live só para falar desse assunto, porque Claro. daqui a pouco a gente vai acabar tendo que encerrar por causa de outros compromissos que eu tenho. Mas já fica a dica para você. Existem diversas estratégias que podem otimizar a sua forma de lidar com o seu dinheiro, e a educação financeira vem à tona para trazer essa consciência e estratégias. Gratidão, Alessandra, pelas dicas e estratégias que você pôde passar pela nossa audiência. Agradeço você que está assistindo a gente aqui, independente se você está assistindo agora ou daqui a pouco, ou no momento que você realmente teve o seu tempo para assistir. E perceba a diferença que você pode fazer na sua vida quando você assume para si a responsabilidade da sua vida. Às vezes, dentro desse cenário, vai ser muito importante que você peça ajuda. E aí entrar na humildade de simplesmente pedir ajuda para pessoas que realmente conheçam mais daquilo que pode fazer a diferença na sua vida. Alessandra, como é que o pessoal pode te achar? Como é que o pessoal pode realmente contar com o seu trabalho? Que você também está fazendo um trabalho online, não é verdade? Sim, eu faço um trabalho online, presencial também, mas no momento somente online. Bom, eu tenho meu Instagram, que é Alessandra Mendes, ou Alessandra MCU. Quem quiser pode estar me seguindo. Ou se quiser me mandar uma mensagem no direct também, eu posso estar trocando mensagens, passando meu celular. E é isso. E pessoal, para aproveitar, né, aproveitando que a gente está em casa nesses dias, uma super dica para fechar, né, fechar essa live, aproveitem que vocês estão em casa para estudar um pouquinho sobre educação financeira. Tem um livro que eu gosto muito que eu indico nas minhas sessões, que é O Segredo da Mente Milionária. Então, assim, o tempo, as horas que seriam de ócio, vamos aproveitar para contribuir para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. No YouTube tem também vários canais de educação financeira, então acho que tudo é válido, né? Vamos começar a ler, começar a praticar, colocar no papel tudo que é necessário ou não nesse momento na nossa vida, quais são os gastos que podem ser revertidos somente uma vez por mês, ou quem sabe a cada 2 meses. Então, acho que começando a mudar a mentalidade, tudo vai melhorar. Então, é isso. É isso aí. Gratidão enorme pelo seu tempo, Alessandra, compartilhar com a gente um pouquinho do seu saber. Gratidão enorme por você estar aqui assistindo a gente, seja agora ou na gravação, e perceba de novo a diferença que você pode fazer pela sua vida de tomar ação, de fazer acontecer. Estude, aproveite esse tempo. Ele também é um grande presente dentro desse cenário desafiante. É a hora de a gente aproveitar aquilo que nós temos de bom para o momento. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!